Treta envolvendo o zagueiro Davi Luiz. Internacional tem 2 desfalques para jogo com o Flamengo domingo no Beira-Rio. Presidente do Fluminense provoca Flamengo em comemoração do título do Campeonato Carioca. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que já começou a assistir o nosso vídeo, que não esqueça de dar o like. O like de vocês é muito importante e é muito gratificante para o nosso trabalho. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, mas é muito importante para o crescimento do nosso canal. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Então, seguindo aqui com as notícias, que notícia que interessa, o resto não tem pressa. Sobre o sorteio da camisa, eu falo no final do vídeo, né? Então, agora com o time completo, Jorge Sampaoli comanda treino hoje no Mengão na parte da manhã, nessa sexta-feira, feriado. É isso mesmo. Jorge Sampaoli marcou aí um treinamento para as 9 horas da manhã, que quando esse vídeo estiver saindo, o treinamento já deve ter se encerrado, né? Desta sexta-feira, né, no Ninho do Urubu, sendo a primeira pós o jogo contra o Nublense, com o time completo. Isso porque ontem, né, na reapresentação que ocorreu, os titulares fizeram exercícios regenerativos e no intuito de preservar e prevenir lesões e recuperar da fadiga muscular. Lembrando que o jogo terminou tarde e mesmo assim Jorge Sampaoli marcou treinamento para ontem, 10 horas da manhã. Não tem descanso, sabe por quê? Ele detectou aí o primeiro problema e maior problema do Flamengo, que era o condicionamento físico. Então, ele está batendo muito nessa parte. Os jogadores chegaram até dizer que os treinamentos com Jorge Sampaoli são treinamentos muito intensos, coisa que estava faltando. Eu não consegui entender até hoje, porque o preparador físico do Flamengo na era Vitor Pereira era o mesmo preparador físico de Jorge Jesus em 2019 e 2020. Tempo esse que os jogadores do Flamengo estavam jogando aí de uma maneira espetacular, correndo no primeiro e no segundo tempo. Já nesse início de temporada, o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, quando chegava no segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, os jogadores estavam completamente fadigados, exauridos dentro de campo, irreconhecíveis. Então não dava para entender. Agora, Jorge Sampaoli prioriza muito essa parte do condicionamento físico. E ele mudou até a rotina de treinamento dos jogadores, como já foi falado. Os treinamentos agora são na parte da manhã. Então, ele tem hoje para treinar com o grupo, amanhã para treinar e amanhã à tarde mesmo ele viaja para enfrentar o Internacional às 11 horas da manhã, lá no Beira-Rio. Jogo que nós estaremos acompanhando aí, né? Então, em meio a isso, os reservas foram a campo e fizeram trabalho físico ontem, né? Técnico e tático. Nesta sexta-feira, com o grupo unido, Sampaoli pretende aí espelhar o Internacional, visando ajustar movimentações para superar a retranca do adversário, que é comandada por Mano Menezes. E o Internacional aí tem 2 desfalques, eu vou trazer para vocês, que são aí o lateral direito Fabrício Bustos e o volante Gabriel, que devem desfalcar o Internacional na partida contra o Flamengo. Isso porque o defensor está tratando de uma lesão muscular na coxa direita e está afastado dos gramados. Já o meia segue se recuperando de uma cirurgia feita no joelho direito e também será ausência do Colorado no duelo aí da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, ia falar aí sobre o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, exatamente, comemorando aí o título do Campeonato Carioca. Nós sabemos que o Fluminense está há muitos anos sem ganhar um título de expressão e mesmo assim eles tiram um tempinho para provocar o Flamengo. Nós não podemos provocar os tricolores, porque aí é processo, o Flamengo é multado e tudo. Então, aí o presidente do Fluminense, relembrando alguns confrontos recentes e históricos para os torcedores do Fluminense,
porque assim, ganhar do Flamengo é como se tivesse ganhado o título de campeão mundial interclubes para os clubes brasileiros, né? Assim, ganhei o título mundial internacional das galáxias porque ganhei o Flamengo. Então, o Mário Bittencourt aí cantou, né? O primeiro 0, o segundo 3 e o terceiro foi a 3. Essa virou freguês, né? Aí ele, continuando cantando aqui, ainda falou, né, que o Flamengo virou freguês do pó de arroz, se referindo ao próprio clube dele, o Fluminense, em provocação ao Flamengo. E se nós cantarmos musiquinha se referindo a pó de arroz, nós sabemos a treta que dá. Eu não vou nem tecer mais comentário com relação a isso, que eu posso ser até cancelado. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, e que o Fluminense bote a mão na consciência e pense, quanto tempo tem que eu não ganho um brasileiro? Quantos títulos da Libertadores eu tenho? Quantas vezes eu fui disputar o Mundial de Clubes? Eles têm que, né? Mas, como eu falei, ganhou o título de Pica das Galáxias porque venceu o Carioca do Flamengo esse ano e no ano passado. Seguindo aqui para a próxima notícia. Libertadores da América. Com gol de sorte, Racing vence o Alcas e segue líder isolado do grupo do Flamengo. Os argentinos abriram 2-0 e levaram um empate no segundo tempo, mas conseguiram a vitória no fim com gol contra. Então, o Flamengo fica na segunda colocação pelo saldo de gols e no complemento da segunda rodada do Grupo A da Libertadores, o do Flamengo, o Racing venceu por 3-2 o Alcas ontem em Buenos Aires e manteve a liderança isolada da chave. Maxi Romero, Nordoni e Angel Contra marcaram para o time da casa. Eric Castilho e Canga, ex-Vasco, descontaram aí. Lembrando que o Racing estava com um jogador a menos. O resultado manteve na segunda colocação do Grupo A, né, com os mesmos 3 pontos que o Alcas, e o Flamengo leva vantagem no saldo de gol. O Racing soma aí 6 pontos com 100% de aproveitamento e o lanterna é o Nublense, que ainda não pontuou, e o Flamengo tinha que ter massacrado o Nublense, tinha que ter ganhado aí pelo menos de uns 4-0. Então, seguindo aqui para a próxima notícia sobre o Wesley, né? Segundo a apuração feita aí da reportagem do Coluna do Fla, o garoto é bem visto pelo técnico Jorge Sampaoli aí por conta da postura ofensiva do jogador, além de o defensor ter mais intensidade dentro de campo. Desse modo aí o garoto do Ninho ganhará aí mais oportunidades com o treinador na equipe rubro-negra, como ocorreu nos duelos aí durante o Coritiba e do Nublense pela Libertadores da América. Algo que me causou espanto aí foi uma treta envolvendo o nome do zagueiro Davi Luiz. Eu nunca vi nenhum momento assim que eu me entendo urgente, treta envolvendo Davi Luiz e nem Felipe Luiz. Mas dessa vez aí o nome do zagueiro Davi Luiz esteve em alta nas redes sociais. Na quinta-feira, ontem, né, o motivo seria um ingresso de cortesia que o zagueiro supostamente teria dado a uma influenciadora digital. O nome dela é Júlia Calcing, para ela assistir aí o jogo do Flamengo contra o Nublense. O jogador, no entanto, negou a situação e ainda brincou, né, com a postagem: chama o VAR. Quem faz a gestão dos meus ingressos é o meu amigo e irmão Gustavo. Essa menina foi convidada por ele. Não mais. Segue o jogo. Olha o que você está arrumando. Ele falou aí para o Gustavo, né? Ele estava arrumando problemas para ele. Comentou Davi Luiz na publicação de um portal de notícias sobre famosos na rede. Porém, na última noite, o Júlia publicou uma story no Instagram mostrando o ingresso para o jogo vencido pelo Flamengo. No bilhete estava escrito: cortesia Davi Luiz. O assunto repercutiu nas redes sociais e o zagueiro negou ter convidado a influenciadora para o Maracanã. A Júlia tem aí mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e possui conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto na internet. Em stories publicado nesta quinta-feira, a mulher afirmou não conhecer Gustavo, o amigo citado por Davi Luiz, e minutos depois ela apagou essa publicação. Agora chama o VAR para conferir realmente.
Se ela disse não conheceu o Gustavo e logo em seguida apagou a postagem, alguma coisa de errado que não está certo tem aí no meio desse angu. Nesse angu tem caroço. Então, seguimos aqui, isso aí é para site de fofoca, é só para trazer porque se refere a um jogador do Flamengo. Seguindo para a próxima notícia aqui. Como a treta aí foi envolvendo o ingresso para o jogo contra o Nublense, estão seguindo aqui falando um pouquinho, né? O La Terceira destacou que o atual campeão da América mostrou sua potência no Maracanã, o Flamengo, é claro, e dominou do princípio ao fim. Pelo menos o Nublense não sofreu um baile e conseguiu resistir aos constantes ataques do Flamengo. O jornal também destacou a estreia de Jorge Sampaoli, que buscou uma equipe agressiva e constante jogo pelas laterais, com Arturo Vidal, que disputou aí 61 minutos e foi uma aposta do treinador. Sabemos que ele já treinou com Jorge Sampaoli pela seleção chilena, então é um dos homens de confiança. Já o Red Gol contou que os torcedores do Flamengo tinham dúvidas de como a equipe se comportaria com Jorge Sampaoli. Abre aspas, os mandantes mostraram seu poderio no Rio de Janeiro para ficar com os 3 pontos, mas não passou por cima dos chilenos. Fecha aspas. O portal destacou aí que Pedro foi o nome do jogo e ressaltou também a titularidade de Arturo Vidal. Esses vão jogadores que terão mais minutagem, né? Arturo Vidal, Marinho, Eric Pulgar, quando voltar da sua lesão. Já trouxe ontem que o técnico Jorge Sampaoli teve uma longa conversa com ele e deixou bem claro que vai contar com ele, que precisa dele nesse elenco do Flamengo. Seguindo aqui então para a próxima notícia. Para fechar a matéria aqui, só um assunto que eu comentei no vídeo e vou dar aqui mais um ênfasezinho, né? Com relação a condicionamento físico. O treinador aí apontou a necessidade de aperfeiçoar a parte física do elenco, né? Isso porque São Paulo entende que para a maratona de jogos que a equipe deve enfrentar, assim como para o seu estilo de jogo funcionar, os jogadores precisam melhorar fisicamente. O elenco do Flamengo disputará 3 competições no decorrer da temporada. Por conta disso, o comandante vê urgência em corrigir isso. Com isso, o técnico reuniu jogadores e comissão técnica para buscar uma evolução de maneira rápida. Então, assim, jogadores, aquilo que não foi feito na pré-temporada, ele vai fazer aí no decorrer das competições que o Flamengo tem pela frente, praticamente um jogo a cada 3 dias. Lembrando até a fala aí de Renato Gaúcho, quando ele queria justificar os fracassos do Flamengo dentro de campo. Ele dizia sempre, é uma decisão a cada 3 dias. Nada mudou. Agora vamos ver o que vai ter de diferente. Com Dorival Júnior também foi uma decisão a cada 3 dias e o time correspondeu muito bem dentro de campo. Então torcer e continuar torcendo para um bom trabalho de Jorge Sampaoli e que o Flamengo encontre o caminho das vitórias e que nós possamos comemorar títulos, que o Flamengo vive de títulos. É o time que tem a maior torcida, o time que tem os maiores e os melhores patrocínios, é o time que ganha a maior cota de TV. Então, assim, ele indo a boca rota, ele acaba perdendo um pouco desses patrocínios e acaba perdendo um pouco de sua credibilidade. Então, que o Flamengo continue grande, dentro e fora de campo. Então, amanhã ou daqui a pouco, a qualquer momento, eu volto com mais notícias sobre o Flamengo, falando sobre o sorteio da camisa. Vou fixar o link aqui embaixo, acesse esse link, preenche os dados, né? Tem que estar inscrito no canal Paraquedista Rubro Negro, sorteio dia 10 de maio. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!